Queremos também saudar os queridos que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal da igreja, pelas mídias sociais. Que Deus possa estar visitando cada coração, cada vida nesta hora. A palavra de Deus diz que é bom e agradável que nós, os irmãos, vivamos em união. E diz mais: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto Ele está perto. Ele está aqui. Ele está perto. E diz mais: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33 e o verso 3. Anote aí, esse é o telefone do céu. 33:3. Clama a mim, liga para mim, eu vou responder para você coisas grandiosas que você nem ninguém sabe. Que bênção é podermos estar com o Senhor. Eu espero que você tenha conseguido ler a sua leitura orante do dia de hoje. Filemon, o livro de Filemon, que, como já disse o pastor Hamilton, tem apenas 25 versículos. Filemon, este irmão amado, esta carta que fora enviada a ele por Paulo apóstolo, é nela que nós vamos meditar nesta manhã, de forma breve, mas que seja um momento que esta palavra venha trazer para você grande riqueza da graça de Deus, amém? Que ela venha revelar o coração do Pai, que ela venha desvendar para você, como assim faz o Espírito Santo, tudo aquilo que você precisa nesta manhã, nesta hora, e que está no propósito de Deus em revelar para você. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A Bíblia é Deus falando com seres humanos, é Deus falando com a humanidade, é Deus tocando o homem com a sua palavra, com o seu falar, com o seu desejo, com o explanar do seu propósito e plano para este mundo. Que Deus possa nos abençoar. Se você não leu o Filemon ainda, nós vamos tentar, ou vamos procurar, dizer algumas coisas sobre o Filemon que vai ajudá-lo. Se você já leu, que bênção, vai ser melhor para você. O Espírito Santo vai poder trabalhar no seu coração com palavras ou informações que você já buscou na palavra hoje. Filemon, como já disse, é apenas um livro, um capítulo de apenas 25 versículos. Esta carta foi escrita mais ou menos no ano 60, 61 depois de Cristo, chamado também de DC, que é da nossa era, ou da era, como está no nosso registro, na maioria dos registros de nascimento aqui, nascido no ano tal de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa nossa era é chamada também de era de nosso Senhor Jesus Cristo. Queira o Pai que Ele realmente seja o meu Senhor, o nosso Senhor, o nosso dono de amor, o nosso Senhor de graça. Filemon, então, foi escrito bem ali, no ano 60, não faz muito tempo, não é verdade? Mas Deus quis que esta carta pequena, a menor carta de Paulo. Paulo escreveu vários livros ou várias epístolas e cartas no Novo Testamento. Esta é a menor carta de Paulo, Filemon. Tão pequena que alguns estudiosos da Bíblia chamam esta carta de bilhete, um pequeno recado, mas muito importante. Quantas vezes nós já recebemos um recadinho importante? Na mesa da lanchonete, na empresa, numa esquina, um telefone, um contato, um lembrete. Esta carta a Filemon, este escrito a Filemon, este bilhete de Paulo a Filemon, lembra que às vezes em poucas palavras Deus pode revelar uma vida inteira e eterna, amém? Uma vida inteira. Filemon é então uma bandeirola da graça. Você já ouviu muito falar sobre graça. O que é graça? Graça é o presente que você, nem eu, merecemos e nós ganhamos de Deus. Graça é isso.
Não é uma amiga minha que eu conheço que chama Graça, ela é muito graciosa, uma jovem que eu estou lembrando dela aqui agora, lá de Dourados. O nome dela é Graça, mas não é da gracinha lá que eu estou falando, eu estou falando da graça de Deus. Filemão é uma pequena bandeira, uma bandeirola, uma flâmula da graça de Deus revelada através desse episódio. E o versículo que nós vamos destacar neste capítulo, inicialmente é o verso 18 do capítulo de Filemão, que diz assim, se quiserem leiam comigo: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Filemão 1,18. Se algum dano te fez, ou se te deve algo, alguma coisa, lança na minha conta, eu pagarei toda a conta. Amém? Vejam que expressão maravilhosa, que afirmativa fantástica. Já pensou se você recebesse hoje a informação? Olha, Nai, fica tranquilo, vou pagar todas as tuas contas, eu pago tudo. Que maravilha, não é verdade? É isto que a carta a Filemão, é isto que esse bilhete da graça deixa claro: existe alguém pagando toda a conta. E neste episódio que nós vamos contemplar aqui nesta manhã, nós vamos encontrar essa história envolvendo estes três personagens que aparecem de forma intensa neste pequeno livro ou nesta pequena carta: Paulo, Onésimo e Filemão. Vamos repetir esses três personagens? Paulo, Onésimo e Filemão. Foi bom ensaio. De novo: Paulo, Onésimo e Filemão. Eu sei que está com máscara, mas é bom que a gente exercita. Paulo, Onésimo e Filemão, três personagens usados por Deus para tocar a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente de quem você seja, independente de quem nós sejamos, independente da aparência que você tem, independente do destaque que você tem, Deus sempre vai usar pessoas, personagens da história para tocar a sua vida. Pode ser um pregador, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um picolezeiro que passa na rua, pode ser um pedinte, pode ser um colega de trabalho, pode ser um parente, ou pode ser até uma situação ruim. Deus vai usar personagens dessa situação para tocar a sua vida, porque Ele quer pagar a sua conta. Ele pode pagar a sua conta. Pagarei toda a conta. Quem viveu aqui na zona rural e naquele clima de fazenda, vai lembrar o que eu estou querendo dizer agora. Antigamente as fazendas tinham muitos empregados, peões, né, Marina? Muita gente trabalhava nas fazendas. O que o patrão fazia? Cada 15 dias, 30 dias, saía um caminhão, um transporte da fazenda, ia para a cidadezinha mais próxima, geralmente uma sede, um distrito, e lá tinha um mercado, um bar, um lugar de compra, e o fazendeiro antes passava lá e dizia: olha, tudo que o pessoal lá da fazenda Ranchão vim comprar aqui, pendura aí que eu pago depois. Aí o dono da mercearia, do mercadinho, dava aquela respirada: que beleza, vou poder vender aqui à vontade para esse pessoal, vou fazer uma boa venda de alimentos, de bebidas, de sapatão, e aquilo ia sendo pendurado num prego. Coloca aí no prego que eu pago, marca aí que eu vou pagar tudo. Esta é a ideia do que acontece entre esses personagens de Filemão, Paulo e Onésimo, envolvendo também o irmão Filemão. Três personagens importantes para nós entendermos este enredo, esta história que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, faz chegar a nós, para compreendermos o grande amor de Deus para com a nossa vida. Vamos encontrar aqui o que é que Deus está querendo revelar com esta história e com este tema: pagarei toda a sua conta, pode deixar que eu pago.
primeiro destaque que nós queremos lembrar aqui, nessa história, nessa narrativa bíblica, é que a graça de Deus aparece sim nesse texto, e que esta graça é tão maravilhosa, e ela é a graça que salva e estabelece uma vida perdoada. Vejamos os versículos 10 e 11, a graça que salva e estabelece uma vida perdoada. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Filemon 1, 10 e 11. Essa graça salva e estabelece uma vida perdoada. Pastor Hamilton já fez um destaque aqui desse versículo 11. Lembrando então que Onésimo, que por causa da dificuldade que teve lá, se tornou um camarada inútil, embora o significado de Onésimo, esse nome, é útil por causa do problema que ele cometeu lá, por causa do erro que ele cometeu lá, por causa do crime que ele cometeu lá, ele tornou-se inútil, mas a graça de Deus alcança inúteis, amém? A graça de Deus é para atrair e para chamar aqueles que não estão valendo nada, para valerem tudo em Cristo. Foi isso que aconteceu com Onésimo. Vamos falar um pouquinho desse primeiro personagem. Como é que é o nome dele? Onésimo, que quer dizer útil e que agora ele era inútil. Eu estava conversando com o pastor Hamilton essa semana, e dizendo: pastor, eu estou numa crise aqui, eu estou querendo saber qual é o endereço que Paulo estava, onde estava essa cadeia, onde era a prisão que Paulo estava detido, preso, e cumprindo a condenação da prisão por causa do Evangelho de Cristo. E eu achei o endereço mais confiável é que provavelmente a cadeia que Paulo estava preso era em Roma, na cidade de Roma, onde a justiça permitiu a Paulo que alugasse uma casa. Paulo era um prisioneiro por causa da mensagem do Evangelho, mas Paulo era um homem respeitado, era um homem que tinha suas qualidades e que tinha suas divisas, e por ser um cidadão romano e por ser uma pessoa conhecida, então ele tinha direitos a algumas regalias, mesmo na condição de preso e condenado. Então ele vai viver uma prisão domiciliar, regime domiciliar, uma casa alugada, e ali ele podia receber os amigos, e ali ele tinha uma guarda que o cuidava e cumpria os seus horários, os seus turnos de guarda. Paulo estava então preso naquela casa, mas dali aquela casa virou um centro de redação. Dali ele escrevia as cartas, dali ele falava com as pessoas, dali ele pregava o Evangelho, dali Paulo despachava, dali ele vivia mesmo preso como uma condição de livre, e livre porque é assim que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos faz livre, o Evangelho não nos deixa preso a nada, nem as tradições, nem o que as pessoas pensam, nem aquilo que as pessoas acham que é cafonice, nem aquilo que as pessoas acham que é feio por causa da sua fé. Disso nós estamos livres, e Paulo era um homem livre, porque o Evangelho o fez livre mesmo na prisão, e era grande o movimento naquela casa, era a cadeia de Paulo. E agora o que acontece? A graça está ali dentro daquela casa cadeia. E um belo dia, Paulo recebendo tantas pessoas, recebendo um, recebendo outro, pega uma água lá para o irmão Timóteo. Provavelmente Timóteo estava ali ajudando a escrever, era o amanuense, o escritor das cartas, era o secretário direto de Paulo, o então depois pastor Timóteo. E de repente alguém diz: Paulo, tem um camarada aí que quer te ver. E Paulo então fica pensando, quem poderia ser? Adivinhe quem era? Exatamente aquele Onésimo, o Onésimo fugitivo, que fugiu da condição de escravo, que fugiu da condição de servo, porque tinha uma vida vazia, tinha uma vida sem sentido, e agora ele era um fugitivo, agora ele era um errante da vida. E é assim que vivem as pessoas que não podem olhar e crer na graça de Cristo. E assim são as pessoas que não querem dar crédito à palavra de Deus. Vivem errantes,
vivem fugitivos, vivem no prejuízo, vivem escondidos dos outros e até de si mesmo. Provavelmente Onésimo saiu da casa do patrão depois de dar um desfalque lá. A cidade de Colossos, o endereço então de Onésimo, quando estava trabalhando com Filemon, calcula-se que teria cerca de 2.000 quilômetros, ou seja, mais ou menos quase a distância de 2 vezes daqui a capital de São Paulo. 2.000 quilômetros, e Onésimo fugiu exatamente para Roma. Provavelmente ele pegou uma boa grana do patrão. Onésimo, estima-se ou calcula-se que ele era uma espécie de administrador de Filemon. Filemon, o patrão desse escravo fugitivo. Filemon, o dono, o amo desse escravo. Então Onésimo, nessa loucura, ele está lá em Roma, pensando, eu peguei uma boa grana, mas já está acabando, o que é que eu vou fazer aqui agora? E ele escuta uma conversa. Provavelmente Onésimo tem informação, olha, tem um apóstolo preso aí, que o cara tem um movimento danado lá na cadeia dele. Lá na casa cadeia, as pessoas procuram ele. Lá na casa cadeia acontecem algumas coisas. Lá na casa cadeia os corações são atendidos. Lá na casa cadeia tem uma bandeira da graça hasteada. Aleluia. Então Onésimo bate na testinha e ele pensa, Paulo, quem será que é esse Paulo apóstolo? Parece que eu lembro desse nome, eu vou lá ver quem é. Então ele chega, e Timóteo e os secretários, os visitantes ali do apóstolo Paulo, diz, olha, tem um cidadão que quer falar contigo, qual é o nome dele? Um tal de Onésimo. E Paulo então diz, Onésimo, esse nome também não me é muito estranho, mande ele entrar. Ele entra, ele chega perto de Paulo, e quando Paulo começa a olhar para Onésimo, Onésimo começa a olhar para Paulo, e eles trocam os olhares, e de repente Paulo olha bem para Onésimo e diz, eu te conheço, cara, eu sei quem é você. E agora dá uma crise no coração de Onésimo, e ele começa a pensar, meu Deus, o homem me conhece, esse Paulo é o cara que evangelizou o meu patrão, esse Paulo é o cara que levou o evangelho para Filemon, o meu patrão, lá em Colossos. Embora Paulo não tenha ido a Colossos, mas a região de Éfeso, que era próxima, informa que Filemon foi uma das pessoas que foram alcançada pela pregação de Paulo quando fez a viagem missionária à região de Éfeso. E agora as coisas começam a se encaixar, e os personagens começam a se aproximar. E então Onésimo diz, é verdade, você me conhece mesmo. E Paulo diz, eu te conheço? Sim, mas não é porque você se assentava na roda do discipulado para ouvir a palavra. Provavelmente é porque Onésimo ficava lá fora, lá distante, bem longe da palavra, acompanhando o seu patrão, porque ele provavelmente era um escravo de confiança. E Paulo era um homem militar, era um homem de visão, era um homem que tinha capacidade de memorizar as coisas. Quando ele olha a fisionomia de Onésimo, ele diz, conheço esse cara. O que aconteceu lá, Onésimo? E Onésimo começa a dizer, eu estou aqui em Roma, eu estou complicado, eu estou aqui esperando a morte, porque se o meu senhor descobrir que eu estou aqui, era a tradição dos senhores de escravos, quando alguém roubava, quando alguém fugia, que ele fosse castigado, preso ou até morto, e crucificado ainda. Então Onésimo olha para Paulo e diz, assim é o destino, eu estou aqui, e para mim não tem mais jeito. E Paulo então diz, isso é o que você pensa, não é à toa que você veio para Roma, não é à toa que você veio para cá, não é à toa que chegou aqui na minha cadeia, não é por acaso que você acompanhava Filemon lá nos estudos e lá nos momentos de discipulado, não é à toa que você viu a graça de Deus e o evangelho salvar a vida do seu patrão, não é à toa que você está aqui. Existe graça, porque a graça salva e estabelece uma vida perdoada. Quem era inútil, torna-se útil. Tem solução para você, Onésimo, e você vai ser um marco de Deus nesta terra.
tão importante, que numa cartinha, bilhete de 25 versículos, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, refletindo sobre esta revelação de Deus, de que existe uma graça salvadora, e que faz estabelecer uma vida perdoada, aleluia. É um marco de Deus. A graça salvadora, ela alcança e atrai com grande amor. Onésimo foi atraído para dentro de uma cadeia. A casa cadeia virou maternidade para um novo nascimento. Glória a Deus. Senta aqui, Onésimo. Chega mais, filho. Agora você não vai ficar lá fora. Ou você quer ficar lá fora, no frio, com fome, sem ninguém? Porque amigos nós temos, Onésimo, quando a gente tem grana. Cadê o seu dinheiro? Acabou, Paulo. Cadê os seus amigos? Não tenho, Paulo. O que você está esperando, Onésimo? A morte. Pois é, Onésimo, mas Deus tem um propósito na sua vida. Ele está te vendo, Ele quer te salvar hoje, e a graça salva e estabelece uma vida perdoada, e esta salvação é para você. Por isso Jesus disse naquela parábola que a luz brilha nas trevas, e quando a luz brilhou sobre a vida de Onésimo, as coisas mudaram na vida dele. A graça é salvadora por isso, alcança, atrai com grande amor, e Onésimo foi atraído. A luz brilha intensamente nas trevas, agora o Onésimo está vivo, e agora o seu nome é restaurado. O que significa Onésimo mesmo? Útil, U-T-I-L. O que significa Onésimo? Útil. A palavra nos ensina que não se pode esconder uma lamparina debaixo de uma mesa. A luz vai aparecer, Mateus capítulo 5 e o versículo 15, quando a graça de Deus se estabelece numa vida, a luz brilha, haverá brilho, haverá luz, haverá dissipação das trevas, haverá festa, haverá alegria, porque a graça salva e estabelece uma vida perdoada. E eu posso imaginar, pastor Hamilton, a fisionomia de Onésimo mudando. Chegou triste, cabisbaixo, agora pertinho do apóstolo, agora alcançado pela graça, agora sendo ministrado pelo Espírito, e a fisionomia do Onésimo vai mudando. Deus faz mudar a sua fisionomia. Aleluia! Ah, Onésimo, tem jeito para você. A graça tem olhos, Onésimo, ela está te vendo, ela está te olhando. O coração do Pai está pulsando, Ele te ama. Tem jeito para a sua vida. E o evangelho salvador de Jesus, que começa na morte e termina na ressurreição de Cristo mesmo, alcança o coração de Onésimo, porque antes alcançou o coração de Filemão, seu patrão. E agora Filemão está lá a 2.000 quilômetros, agora Filemão está lá longe, lesado, sofrido, roubado, mas Deus está trabalhando na situação. Muitas vezes nós estamos longe da solução, mas Deus está perto, com ela em mãos, com ela em dias, para nos abençoar, porque a graça é libertadora, é salvadora, e ela resolve o nosso problema. Ah, meus amados irmãos, toda a conta será paga. Não tem falta que você pode ter cometido, não tem pecado que está ou esteve sobre a sua vida que não foi resolvido naquela cruz maravilhosa de Jesus. E se algum dano ele te fez, coloca na minha conta, eu vou pagar tudo, disse Paulo no seu bilhete a Filemão. A graça também, meus queridos, nos faz irmãos amados. Veja o versículo 12, a graça nos faz irmãos, irmãs. Que maravilha, que bênção sabermos que somos irmãos para todo sempre. Nós não somos irmãos só aqui na IBAN, nós não somos irmãos só aqui em Campo Grande, nós não somos irmãos só aqui nesta terra, nós somos irmãos para todo sempre, para a eternidade, porque a graça nos faz irmãos amados. Vejamos mais uma vez o versículo 12,
eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O meu próprio coração. Estou mandando o Onésimo. Estou mandando o Onésimo aí para você, Filemon, da seguinte forma: agora é como se fosse eu mesmo chegando aí com o meu coração, na tua presença, na tua cara, Filemon. Só a graça pode fazer isso. O que Onésimo tinha cometido era muito grave. A transgressão de Onésimo era muito feia, era horrível, mas não tem pecado que o sangue de Jesus não possa lavar e cobrir, porque a graça é isto: a graça cobre uma multidão de pecados, a graça restaura vidas, e para Deus não há caso perdido. A graça nos faz irmãos amados. A linguagem de hoje diz assim: olha, Filemon, eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu próprio coração. Agora é outro homem, agora é outra pessoa. É isso, meus irmãos, que a graça faz. A graça em Cristo une corações. Olha que bênção. Onésimo era um cara distante, Onésimo era um camarada que parava lá longe nas reuniões, mas agora ele está ali, pertinho de Paulo. Agora ele está unido a Paulo, agora ele tem a mesma fé, agora ele tem o mesmo Senhor, agora ele tem o mesmo Espírito. Agora ele foi alcançado, agora ele foi perdoado, agora a vida está estabelecida, agora ele é um irmão, agora ele é da família, agora ele é meu, porque ele é do meu pai, ele é meu irmão, ela é minha irmã. Aleluia! A graça em Cristo une corações. Onésimo tem um coração de carne agora ele é dos nossos, agora ele é do Pai, agora ele é nosso irmão. Por isso o Salmo 133 diz da suavidade. Oh, quão bom e quão suave é viver em união com os irmãos. Existe uma unção comparada ao óleo que ungia o sacerdote. Lembram-se daquele texto? Salmo 133, verso 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Meus irmãos, isso é fantástico, essa figura do óleo da unção que era despejado na cabeça do sacerdote, o mesmo dos reis. Ele tinha a função de, a partir aqui do cucurute, daqui da cabeça, ele descer ungindo, ele descer enchendo, ele descer fazendo, ele descer com o seu aroma, com a sua suavidade, fazendo das pessoas unidas, juntas, ungidas e irmãs na família do Pai eterno. Aleluia! É esta a ação do Evangelho na vida de Onésimo, é esta a ação da graça que nos faz irmãos amados. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesta manhã, nesta hora, a nossa experiência pela graça tem nos conduzido a esta comunhão. Veja bem o que eu estou perguntando para você. A nossa comunhão, porque fomos salvos, tem nos feito irmãos assim? Ou nós estamos aquém a isto? Ou nós ficamos olhando, o que será que ele fez? Qual que é o pecado dele? Qual foi o erro dele? Por que ele se veste assim? Por que ele fala desse jeito? Por que ele é magro? Por que ele é gordo? Por que ele é amarelo? Por que ele é preto? Por que ele é vermelho? A graça não tem resolvido isto. Se não, meus irmãos, esse é o momento de nós pararmos e dizer: Senhor, a graça precisa resolver isso na minha vida. Paulo não ficou perguntando para Onésimo: Onésimo, você pegou dinheiro lá ou foi ouro? Onésimo, você matou alguém lá? Onésimo, você lesou o meu querido Filemon? Não. Paulo ficou olhando para ele com o olhar do Pai, com o olhar e o sentimento do coração de Deus, o sentimento da graça, o sentimento do tem jeito, o sentimento de que o perdão é necessário para que haja vida e vida abundante. Esta comunhão nos impulsiona em amor, a juntos anunciarmos a vida. Somos levados a anunciarmos a vida. Saudoso pastor Antônio Abuchaim era um pastor que atendia a população ribeirinha nas ilhas e barrancas do Rio Paraná, para levar alimento para o espírito e para o corpo, impulsionado com sua equipe pelo grande amor do Pai.
Pastor Antônio Abuchaim faleceu no ano de 1992. Por 30 anos, não foi 3 anos, nem 3 meses, 30 anos, ele ia com um barco de ilha em ilha do rio Paranazão, e nas barrancas daquele rio, atendendo as pessoas, mãe com crianças catarrentas, pessoas com febre amarela, pessoas com doença, pessoas pobres, paupérrimas, sem nem documento ter. Ali estava o barco da equipe do pastor Abuchaim, dizendo: tem alimento para a alma, tem alimento para o corpo. A graça nos faz, irmãos amados, impulsionados a fazermos a obra santa, porque a obra é de Deus, e nós somos o resultado desta obra. Se estamos aqui hoje, diante da palavra libertadora e graciosa do Pai, é porque alguém colocou o seu coração a serviço da graça, e avisando: a tua conta está paga, Deus te perdoou em Cristo, no sacrifício foi rasgada a sua duplicata, você não deve mais nada, isso é graça. Era essa a mensagem do bilhete de Paulo a Filemon. Entenda isto, Filemon. Paulo estava dizendo: eu sei que você vai compreender. Sabe por quê, Filemon? Porque você foi alcançado por esta mesma graça. Glória a Deus. A conta vai ser paga. Pagarei toda a conta. E para concluirmos o nosso terceiro ponto, preste atenção nisso. A graça nos faz louvar a Deus pela fé dos irmãos. Está vendo as pessoas dando glória a Deus lá na nossa gravura lá, na nossa imagem, louvando a Deus pela fé dos irmãos. O versículo 20, diz assim, o versículo 20 desse texto, de Filemon: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. O que é que nós fazemos quando estamos animados? Cantamos, não, Elber? Cantamos, damos glória a Deus, louvamos ao Senhor. Quando nós agimos em nome do Senhor da obra, nós queremos louvar a Deus, nós queremos glorificar, nós queremos cantar, nós queremos dizer aleluia, glória ao nome do Pai. Quando nós somos fiéis, assim como Paulo estava dizendo de Filemon, ele sabia que poderia glorificar a Deus. A graça nos faz rendermos alegres louvores por causa da ação de nossos irmãos. É você dizendo: que bênção, que glória, como Deus é maravilhoso, como Ele está fazendo no meio da igreja, como Ele está fazendo no meio do seu povo, glória a Deus, aleluia. E Paulo está dizendo a Filemão: eu sei que você vai recebê-lo, isso vai reanimar o meu coração, e eu aqui na cadeia vou continuar. Ei, veja bem, não é que ele ia começar a dar glória a Deus, não. Ele já estava dando glória a Deus, e ele ia dar mais glória a Deus ainda. Aleluia. Eu sei que quando Onésimo chegar aí, você vai recebê-lo, isso vai trazer ânimo para o meu coração, será um motivo de dar aleluia e glória a Deus. Nós fazemos para Cristo, irmãos e irmãs, e nisto edificamos os nossos irmãos. Nós fazemos a obra de Cristo porque Ele mesmo é a obra, e nisso nós edificamos uns aos outros, oferecemos para o alto, mas repercute aqui embaixo, aleluia. Paulo estava anunciando a mensagem do céu, mas a bênção da comunhão restaurada entre Onésimo e Filemon estava acontecendo ali em Colossos, ali naquela região, ali entre aqueles homens. Oferecemos o sacrifício para o alto, mas a repercussão é entre nós, e nós damos por isso glórias e glórias ao nome do Senhor. Isto ocorre e ocorreu com o irmão Filemon, Deus fazendo através de filhos e filhas. É através de você que Deus faz. É através de Paulo que Deus anuncia a graça a Onésimo nessa história, nesse episódio. É através da sua vida que as pessoas vão conhecer que existe graça, que existe salvação, que existe perdão. Meus queridos irmãos, em Cristo a sua conta foi paga. Você já creu nisso? Você já creu nisso? Você aqui presencialmente, você acompanhando pela internet, você já creu que a sua conta foi paga? Se já, aleluia. Se não, creia agora.
você está avisando aos outros que a conta deles também foi paga. Tetelestai. Tudo está consumado. A conta foi paga. Ninguém deve mais nada. Basta crer e confessar isto. E o texto que nós lemos diz: se algum dano ele te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Que figura maravilhosa! Jesus naquela cruz, santo, irrepreensível, puro, imaculado naquela cruz, levando o nosso pecado, levando a culpa de toda a humanidade, dizendo: Pai, pode deixar, eu pago a conta. É essa, meus irmãos, a mensagem. É esta a mensagem de Filemon. Cristo estava pagando, Cristo pagou a minha, a sua, nossa conta. Tudo está consumado, tetelestai, não existe mais dívida. O escrito de dívida foi rasgado, a duplicata foi anulada, você não deve mais nada. Glória a Deus. Que bênção sabermos que a palavra do Senhor nos revela esta verdade. Em Cristo temos tudo, tudo está consumado, tudo está pago. Confesse sua morte e ressurreição com Cristo e saiba, sua duplicata, sua conta foi quitada. Quando você confessa sua morte e ressurreição com Cristo, você recebe vida eterna e você volta para a casa do Pai. E agora você não é mais estrangeiro, agora você não é mais rebelde, agora você é filho, agora você é filha, agora você é recebido com o coração e não mais nos quartinhos do fundo. Agora você se assenta na mesa, agora você participa do banquete, porque a graça de Deus resolve, estabelece uma vida perdoada, e assim é com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar nesta hora. Se você nesta manhã, se você nesta hora gostaria de dizer ao Senhor: Pai, eu aceito que a minha conta foi paga, você vai orar comigo nesta hora dizendo: Senhor Jesus, ó Deus amado e Pai, ó Espírito Santo, a tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todo o meu pecado. Pai da glória, a tua palavra diz que a minha conta foi paga, Senhor. Eu creio e confesso que naquela morte com Jesus, e que naquela ressurreição com Jesus, o Cristo de Deus, eu recebi vida e vida eterna. E agora sou filho, e agora sou filha, e agora tenho a graça do Senhor estabelecida na minha vida, e a tua vida estabelecida em mim, e agora posso ser luz neste mundo. Pai querido, eu confesso tudo isto que está na tua palavra. Diga isso: eu confesso e aceito que és a minha vida, Senhor, em Cristo, e que agora tenho vida para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.